Desde que entrou em cena, ela causou discórdias. Concordar em pagar não concordo, que é muito imposto demais, já que pagamos. Nós pagamos mais de 50 tipos de imposto no Brasil. É mais um. Eu não concordo, mas se tem que pagar, não tem escolha, tem que pagar, né? O Marcelo está falando da taxa de serviços de bombeiros, que em Mococa foi instituída através de uma lei complementar em 2010, de autoria do então prefeito Tony Naufel. É uma espécie de imposto, cuja cobrança acontece junto com o carnê do IPTU, e o valor varia de acordo com a metragem da área construída do imóvel. Mas nesta quarta-feira, uma decisão do Supremo Tribunal Federal mudou o rumo desta história, ao proibir os municípios de cobrarem estes valores. De acordo com o STF, as prefeituras não têm competência para instituir tributos sobre segurança. A ordem surgiu a partir de uma ação da Prefeitura de São Paulo. E a Justiça diz que o custeio dos bombeiros deve ser de responsabilidade do Estado. Essa decisão foi o resultado de um recurso extraordinário interposto no STF com relação a uma lei municipal da cidade de São Paulo que estabelecia a taxa de combate a incêndio naquela cidade. O STF entendeu que essa taxa, a cobrança dessa taxa é inconstitucional, uma vez que esse serviço envolve as questões de segurança pública e ela só pode ser remunerada através de imposto e não de taxa, uma vez que a taxa ela é destinada a serviços divisíveis, ou seja, que podem ser determinado o beneficiário daquele serviço. E no caso da taxa de incêndio, é um serviço prestado indistintamente a qualquer cidadão. A decisão deverá ser seguida por todas as cidades do país que aderiram à medida, que tem como objetivo auxiliar o Corpo de Bombeiros na compra de equipamentos, manutenção e administração das unidades, entre outros investimentos. Bom, agora que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a taxa de incêndio ou taxa de bombeiro, como vemos no nosso município, torna-se proibida a cobrança dessa taxa. O contribuinte do Brasil todo, ele não tem que pagar mais nenhum dinheiro sobre o título de ser taxa do bombeiro ou taxa de incêndio, tá? Então, se vier essa cobrança, ainda que venha essa cobrança, o contribuinte ele pode ajuizar uma demanda no Poder Judiciário, obviamente, para que obste o município ou o Estado, o ente que for, de efetivar essa cobrança. É uma cobrança, portanto, ilegal, inconstitucional. Quem torcia o nariz na hora de pagar a taxa gostou da novidade. Olha, eu acho que é uma coisa que o município não deveria pagar, porque o bombeiro é uma instituição do Estado, e o Estado tem que pagar. Eu não concordo, né? Eu acho isso uma coisa que não deveria ser uma coisa a mais para as pessoas pagarem aqui em Mococa. Já dá o que fazer para pagar IPTU. As pessoas falam, mas é uma taxinha, mas para muita gente essa taxinha é muito. Entretanto, isso não é tudo. A partir desta decisão, os contribuintes poderão inclusive buscar um ressarcimento dos valores que já foram pagos. E ainda há a possibilidade, há o direito do contribuinte reaver todo o montante pago dos últimos 5 anos. Ou seja, é como se essa taxa fosse nula, reconheceu-se a nulidade dessa taxa a partir desse julgamento no STF e reconheceu-se a ilegalidade, ou seja, todos os pagamentos que o contribuinte fez para o município no título de taxa de bombeiro foram ilegais. Então, quem pagou, quem se sentiu prejudicado, pode entrar na justiça para cobrar esses valores dos últimos 5 anos.